Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Fortaleza e Sport. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 4-1 do Palmeiras jogando fora de casa. Já o Sport venceu por 1-0 o Corinthians jogando em casa. O Fortaleza está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Sport está na 20ª colocação. Os dois times não têm como sair da zona de rebaixamento e muito menos subir posições nessa rodada. Mas tanto o Fortaleza quanto o Sport tentam uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Sport vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence o Fortaleza. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo dos dois piores times do Campeonato Brasileiro. Fortaleza precisando dar uma resposta após a goleada sofrida no último jogo. O Sport vem confiante após ter vencido a primeira em casa no campeonato. Vou numa vitória do Fortaleza para esse jogo, 2-1. Gol de Lucero e Breno Lopes pro Fortaleza. E pro Sport eu vou no gol do Guiorra. Agora vamos falar de Vasco e Cruzeiro. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 Bahia jogando em casa. Já o Cruzeiro venceu por 2-1 Bragantino também jogando em casa. O Vasco está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro está na 2ª colocação. Tenta uma vitória para assumir a liderança. O Cruzeiro vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 6 vitórias consecutivas. Em vez de mais 12 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Já o Vasco vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota na temporada. E o Vasco que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2022 são 6 jogos sem saber o que é vencer o Cruzeiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vasco pela primeira vez tentando emendar 2 vitórias seguidas no comando do Fernando Diniz. Ou por um Cruzeiro que vem embalado e que vem fazendo seus melhores jogos como visitante. Gol de Cruzeiro para esse jogo, 1-0, gol do Matheus Pereira. Agora vamos falar de Juventude Internacional. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Mirassol jogando fora de casa. Já o Internacional perdeu de 3-2 do Grêmio jogando em casa. O Juventude está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então o Juventude tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Internacional está na 14ª colocação. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Internacional vem para essa partida 23 derrotas seguidas jogando como visitante. Já o Juventude vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 5 jogos sem saber o que é vencer o Inter. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Estreia do Ramon Dias no comando técnico do Inter. 2 times pressionados. 2 times que vêm de 2 derrotas seguidas. 2 times que precisam dar uma resposta para o seu torcedor. Vou no empate para essa partida, 1-1. Gol de Gabriel Talhari para o Juventude e Alan Patrick para o Inter. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Mirassol. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Botafogo jogando fora de casa. Já o Mirassol venceu por 2-0 o Juventude jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Mineiro teve classificação contra o Bolívar na Copa Sul-Americana. Já o Mirassol teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Mineiro está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Mirassol está na 4ª colocação. Tenta uma vitória para se manter no G4. O Mirassol vem para essa partida 26 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. E vem de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro 26 rodadas sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro vem com a confiança retomada após ter voltado a vencer meio de semana na Sul-Americana. Precisa reencontrar o caminho das vitórias no Brasileiro. Enfrenta o Mirassol em ótima fase. Gol de Atlético Mineiro para essa partida, 2-1. Gol de Igor Gomes e Scarpa para o Atlético Mineiro. E para o Mirassol eu vou no gol do João Vitor. Agora vamos falar de Grêmio e Vitória. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Botafogo jogando em casa. Já o Vitória perdeu de 1-0 do Fluminense jogando em casa. O Grêmio está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta vencer para subir posições. Já o Vitória está na 17ª colocação.
não tem como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então o Vitória tenta vencer para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Vitória tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 9 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa na temporada, e de mais 3 derrotas seguidas jogando como visitante. Já o Grêmio vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Vitória que vai ter a estreia do Jair Ventura no comando técnico. Um Vitória que vem desfalcado, contra um Grêmio que precisa encontrar o caminho das vitórias jogando em casa. Vou de Grêmio para essa partida, 2-0, gols de Arthur e William. Agora vamos falar de Bahia e Palmeiras. O Bahia, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 3-1 do Vasco jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 4-1 Fortaleza jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Bahia teve jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, onde perdeu para o Vasco, como já mencionado. Já o Palmeiras teve classificação contra o River Plate na Libertadores. O Bahia está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Palmeiras está na 3ª colocação, tenta uma vitória para assumir a liderança. O Bahia vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras vem de 11 rodadas sem saber como a derrota, vem de 4 vitórias consecutivas na temporada, vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota como visitante na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras que vem embalado, enfrenta o Bahia que vem numa péssima sequência de resultados na competição, que vai ter o desfalque do Jean Lucas, que é o principal jogador do time. Vou de Palmeiras para essa partida, 1-0, gol do Vitor Roque. Agora vamos falar de Fluminense e Botafogo. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 Vitória, jogando fora de casa. Já o Botafogo empatou em 1 contra o Grêmio também, jogando fora de casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Botafogo teve jogo atrasado do Brasileiro, onde empatou com o Grêmio, como já mencionado. Já o Fluminense teve eliminação na Copa Sul-Americana pro Lanús. O Fluminense está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como subir posições nessa rodada, então o Fluminense tem que tomar vitória para não cair posições. Já o Botafogo está na 5ª colocação, tenta uma vitória para entrar no G4. O Botafogo vem para essa partida 23 jogos sem saber como a derrota na temporada, e vem para essa partida defendendo um histórico no Clássico. Desde 2023 são 8 vitórias seguidas contra o Fluminense. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Estreia do Luiz Ubeldia no comando do Fluminense. Os jogadores precisam mostrar serviço na estreia do novo treinador, precisam dar uma resposta após a eliminação no meio de semana, mas eu acredito que o Botafogo novamente vai sair vitorioso no Clássico. Eu vou de 2-1 Botafogo, 2 gols de Arthur Cabral pro Botafogo, e pro Fluminense eu vou num gol do Cano. Agora vamos falar de Bragantino e Santos. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Cruzeiro, jogando fora de casa. Já o Santos venceu por 1-0 São Paulo jogando em casa. O Bragantino está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Santos está na 15ª colocação, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Bragantino vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. Já o Santos vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Santos vai vir com a confiança retomada após ter voltado a vencer no Clássico na última rodada. Enfrenta um Bragantino que atravessa um momento irregular dentro da competição. Vou de Santos para essa partida, 2-1. Gols de Lautaro Dias e Zé Ivaldo para o Santos. E para o Bragantino eu vou num gol do Eduardo Sacha. Agora vamos falar de Corinthians e Flamengo. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Sport jogando fora de casa. Já o Flamengo empatou em 1-1 contra o Vasco jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Flamengo teve classificação na Libertadores contra o Estudiantes. Já o Corinthians teve a semana inteira livre para trabalhar. O Corinthians está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Flamengo está na 1ª colocação, tenta uma vitória para se manter na liderança. O Flamengo veio para essa partida 10 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro, vem de 4 jogos sem saber como a derrota como visitante na competição. Já o Corinthians vem para essa partida 6 jogos sem saber o que é vencer em casa no Brasileiro, e vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber o que é vencer o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians precisando reencontrar o caminho das vitórias em casa dentro do Campeonato Brasileiro. Vem de derrota pro Lanterna na última rodada. Enfrenta o Flamengo, que é o líder e melhor visitante da competição. Vou de Flamengo para esse jogo, 2-1. Gols de Léo Ortiz e Jorginho pro Flamengo. E pro Corinthians eu vou num gol do Yuri Alberto. Agora vamos falar de São Paulo e Ceará.
O São Paulo, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 1-0 do Santos jogando fora de casa. Já o Ceará empatou em 1-1 contra o Bahia jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo teve eliminação na Libertadores pela LDU. Já o Ceará teve a semana inteira livre para trabalhar. O São Paulo está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para entrar no G6. Já o Ceará está na 12ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O São Paulo vem para essa partida 23 derrotas seguidas na temporada, mas vem de 5 vitórias consecutivas no Morumbi no Brasileiro. Já o Ceará vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada, e vem de mais 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O São Paulo atravessando seu pior momento do comando Crespo, precisa mostrar poder de reação após a eliminação na Libertadores, contra um Ceará que atravessa seu pior momento da temporada. Vou de São Paulo para esse jogo, 1-0, gol do Enzo Dias. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre aqui tá se inscrevendo, deixando like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.